Boa tarde, pessoal. Então, começando aqui a apresentação desse trabalho. Esse vai ser o primeiro trabalho da disciplina que eu peguei, a optativa nesse semestre, que é Metodologia do Trabalho Científico. Nessa primeira etapa da disciplina, a professora passou alguns temas para nós e dividiu entre os 4 alunos matriculados na disciplina. E o tema que foi selecionado para mim era os trabalhos de levantamento, e eles foram separados de acordo com qual os alunos haviam mais experiência ou eles poderiam utilizar de uma forma melhor. Então esse aqui foi o meu, então espero que vocês gostem. Vou começar aqui. O conceito fundamental para um trabalho de levantamento é descobrir o que existe nesse local. Então serão usadas diversas metodologias a depender dos grupos que serão observados, no caso das ciências biológicas, com o objetivo de desvendar o que tem aqui, fazer um levantamento, levantar as informações. Então, ela é uma pesquisa descritiva. É um estudo que é observacional. Tu vai ir a campo e tu vai observar, analisar, fazer coletas do que tem. Mas o biólogo não vai realizar experimentos no campo e nem vai alterar as condições naturais do ambiente estudado. E o diagnóstico biológico funciona como um inventário detalhado. O objetivo central é mapear, catalogar e quantificar a riqueza de espécies vegetais, animais, em determinadas áreas. Fúngicas, por exemplo, também. Então, as ações práticas inicialmente são contar, fotografar e coletar. Quando a gente estiver contando, a gente vai mapear e estimar o tamanho das populações, identificando visualmente os indivíduos da flora e fauna presentes na área do estudo ou do grupo que a gente for estudar. E, por exemplo, se eu for fazer um levantamento de anfíbios em um determinado lugar, não tem por que eu ficar catalogando e contabilizando fotos de plantas. Concordam? Então, isso tudo varia de acordo com o grupo que será estudado. A mesma coisa vale para fotografias. Bom, eu não tenho por que fotografar se eu estou fazendo um levantamento de libélulas, eu fotografar uma cobra, a menos que seja por um outro motivo, para fazer um trabalho paralelo. Mas pro levantamento não tenho por que eu fazer isso. E por fim, a gente tem que fazer as coletas para fazer as identificações e confirmações taxonômicas para grupos que não sejam facilmente identificados. Como por exemplo, existem espécies crípticas. Se eu for fazer um levantamento de espécies de eglas, que são alguns crustáceos pequenininhos que tem em ambientes de água doce aqui na região sul. Algumas espécies são espécies crípticas, ou seja, são muito confundíveis. Existem várias espécies que são confundidas com uma só. Então, o que é feito nesses casos? Serão coletados, levados ao laboratório, e lá no laboratório serão feitas as identificações taxonômicas para saber se realmente essa espécie é a espécie que a gente está pensando ou se é outra. Isso vale para todos os grupos que a gente chegue a campo e não tenha certeza do que é. Então, por isso que é muito importante para fazer um trabalho de levantamento a gente ter a carteira, a gente tá catalogado no ICMBio para poder ter a licença de coleta. Então, eu vou dar dois exemplos, que são os exemplos que eu mais tenho prática, que é o exemplo da entomologia e da herpetologia. Na entomologia, então, podem ser usados como os mecanismos de coleta, as armadilhas luminosas noturnas, as endes entomológicas pulsais aquáticas e aéreas, as armadilhas de queda. E é muito importante estudar os insetos porque eles representam a maior diversidade animal de todas e eles respondem rapidamente a alterações ambientais. Já para anfíbios ou répteis, a gente pode ir fazendo uma busca ativa em corpos d'água, gravar vocalizações, cercas de interceptação funcionam assim. O biólogo vai cavar vários buracos e colocar alguns baldes dentro. E vai colocar uma rede. Quando o animal estiver indo em direção a essa rede, ele não vai se ligar que tem que subir. Então ele vai seguindo o rumo da rede.
até que uma hora ele vai cair dentro do balde e vai ficar lá preso. Isso tem alguns problemas, como por exemplo, o animal pode acabar que ele fique muito tempo lá e vir outro se alimentar. Por isso que é importante a verificação dessas armadilhas constantemente. Bom, insetos como borboletas e besouros e outros anfíbios atuam como excelentes indicadores da qualidade ambiental. A diminuição ou mudança da biodiversidade dessas espécies serve como um alerta sobre poluição, degradação do solo, fragmentação florestal e outros danos que podem ou não ser irreversíveis. Então, agora voltando ao assunto inicial de uma pesquisa de levantamento. Por que a gente deve fazer um levantamento? Bom, ele deve ser feito para conhecer a biodiversidade, para a gente poder determinar a riqueza de espécies e patrimônio biológico de uma determinada região, para a gente poder realizar ações de conservação, como por exemplo fazer um levantamento e a gente descobre que tem uma espécie ameaçada ou uma espécie em extinção ou uma espécie rara, e a gente pode criar uma área de proteção dentro do habitat dessa espécie para essa espécie não se extinguir. E também, por fim, os estudos ambientais, que é obrigatório que sejam feitos, e é o biólogo que faz isso, antes da construção de empreendimentos, ou rodovias, usinas, loteamentos, entre outros. Ou se eu quiser desmatar uma região para fazer um pasto para gado, como esse é o que acontece muito aqui no Rio Grande do Sul. Ele então é muito importante para nossa sociedade fazer uma tomadas de decisões conscientes. Nenhum grande projeto de infraestrutura ou criação de parque nacional pode avançar sem um levantamento prévio para que se faça licenciamento. Ele é a garantia científica para minimizar os impactos, que sempre haverão impactos. O objetivo é que a gente minimize, até porque não tem como a gente, como sociedade, crescer economicamente, crescer a qualidade de vida sem que haja esses empreendimentos. Então, o papel do biólogo nessa situação é minimizar os impactos. E o levantamento é uma etapa importantíssima para que haja licenciamento para minimizar os impactos. Aqui é o slide de dúvidas que eu deixei para meus colegas me fazerem perguntas. E muitíssimo obrigado pela atenção. Tenha uma boa tarde e um ótimo chimarrão.